Eu diria até que tá mais bonito. Então no vídeo de hoje vocês vão aprender como fazer esse cropped já com o molde pronto, que vai estar aí na descrição do vídeo para vocês baixarem e imprimirem, mas preste atenção! Esse é o modelo de adaptação do cropped Jace, que não tem mangas, que tem as costas abertas, né, com elástico. Então, pra gente fazer essa peça, a gente vai precisar do molde da manga, do tunelzinho pro elástico e também da parte que fecha as costas. Então, esses moldes adicionais vão estar aí na descrição do vídeo para vocês baixarem e imprimirem gratuitamente. Então, se você também quer fazer essa perfeição, saber quais são os materiais que você vai precisar. A gente vai precisar de um tecido para o forro, eu escolhi uma tricoline leve, do tecido principal, elástico de 8 mm, um zíper que tenha os dentes de metal e que seja destacável, um alfinete pequeno, fita de cetim que é opcional, e o molde que está na descrição do vídeo. Caso você tenha gostado do tecido também, eu deixei o link na descrição do vídeo da loja que eu comprei, que foi na Shopee. Também deixei os links dos outros materiais que vamos precisar. Ele é um tecido jacquard, ou seja, a padronagem dele, o desenho, é formado pelos próprios fios do tecido. E eu acho isso muito incrível e o floral dele é lindo nessa combinação de amarelo e verde. E algumas partes dele tem um leve brilho. Ai, eu fiquei apaixonada. Se você é iniciante, eu não recomendo que você costure com esse tecido porque ele desfia bastante. Mas de qualquer forma, o link está na descrição do vídeo. A gente vai precisar fazer algumas alterações no molde do cropped Jace, então vamos lá. Eu abri mais essa parte do decote, mas bem pouquinho. Também vamos adicionar mais 1 centímetro no ombro. Eu vou passar a cola e colar em um papel. Então ali no ombro eu adiciono 1 centímetro e vou morrendo sem adicionar ou tirar nada abaixo do braço. Agora a gente recorta. Como a gente adicionou na frente, a gente vai adicionar também nas costas. E esses 3 painéis que iriam ser as tiras das costas, a gente vai descartar nesse projeto. Agora vamos aos piques. Com as mangas já cortadas embaixo do molde, a gente vai fazer essas 3 na cabeça da manga. Nesse painel de número 1 tem um pique para ser feito também. E bora para a costura, vamos pegar a parte 2 do molde e vamos unir aqui com margem de 1 centímetro, tanto no forro quanto no tecido principal, direito com direito do tecido. Agora vamos fazer a junção com a parte 3.
Feitas as junções, agora vamos fazer os piques nas curvas. Na ilustração vocês podem ver bem como são esses piques. Quando a curva é para fora, a gente corta um Vzinho. Quando é para dentro, a gente só faz um cortezinho. Esses cortes também devem ser feitos no tecido principal. E agora a gente refila uma das margens para não criar acúmulo de tecido na hora de fazer o pesponto. Nessa junção do meio, eu vou fazer a costura no lado esquerdo. Então, quando eu virar para o avesso, eu corto a margem da direita. E na junção que encaixa o busto, a gente apara a margem do painel 3. Vamos passar o ferro abrindo as costuras, jogando as margens para o lado que vamos pespontar. Esse pesponto eu fiz com distância de 7 mm. Hora de pregar o painel 1, o meio dele vai precisar bater com o meio da parte que a gente já costurou e os piques que tínhamos feitos vai bater nas duas outras junções. Ali na lateral a gente vai encaixar deixando uma pontinha para fora, de forma que fique uma margem de 1 cm de costura, batendo certinho. Talvez você perceba que no encaixe mais para as laterais, na parte 3, fique criando um papo. Isso acontece porque essa parte foi cortada no viés, então a gente resolve isso com um leve franzido para voltar ao tamanho correto. Aí eu mostro para vocês esse franzido, eu nem cheguei a puxar a linha para franzir, só com ponto no tamanho maior da máquina já ficou o tamanho certo. Então bora fazer a junção dessas partes, costura com calma, se for preciso você alinhava antes de passar na máquina. A gente tira a linha do franzido e vamos encher de piques em toda a margem. Depois disso é só passar a costura de pesponto na parte de cima, sem esquecer de prender as margens por baixo. No tecido principal, como o tecido é mais grossinho, eu aparei a margem da parte de cima para não criar acúmulo no tecido.
Agora a gente vai unir forro e tecido principal direito com direito e vamos costurar o decote. Vamos fazer os piques também. Agora a gente deixa para o lado certo e vamos fazer a costura de segurança na parte do forro, prendendo a margem por baixo. Vamos passar o ferro. Vamos para a parte das costas agora. Vamos pegar essa parte do fechamento das costas e vamos colocar forro e tecido principal direito com direito e passar na máquina nessa margem de cima. Também vamos fazer aquela costurinha de segurança que prende o forro e as margens de costura. A gente passa o ferro e se sobrar algum tecido do forro na parte de baixo, a gente corta. Hora de colocar o zíper, mas antes a gente vai adaptar o tamanho dele. Para isso, a gente encaixa por cima daquela parte onde vai o zíper, que é o lado menor, deixando 1 centímetro embaixo, e onde bater ali em cima a gente faz uma marcaçãozinha no zíper. Pega um alicatinho de unha que você já não usa mais para arrancar os dentinhos que estão 1,5 centímetro para cima da marcação. Agora a gente corta. Vamos desdobrar essa parte deixando o direito para cima. Vamos pegar o zíper, virar ele com o cursor para baixo e encaixar na margem, deixando 1 centímetro embaixo ali e o primeiro dentinho em cima com distância de 2 milímetros de junção do forro e do tecido certo. Vamos usar o pezinho de zíper comum. Vamos costurar ele no tecido principal e quando estiver perto do cursor, a gente levanta a agulha e o calcador e passa ele para o outro lado. Então ficou assim, e caso o primeiro dentinho pare depois dos 2 milímetros, como aconteceu no meu, você tira uns a mais com alicatinho. Vamos pegar a outra parte então e encaixar dessa forma que eu estou mostrando, tomando cuidado para bater certinho ali embaixo. E bora costurar!
Confere se o zíper vai bater. Agora a gente vai embutir o forro, fica mais fácil se a gente destacar o zíper. Então naquela sobrinha do zíper a gente faz uma dobrinha e vamos levar o forro para frente, deixando o tecido direito com direito e tomando cuidado para que a costura de junção e não de segurança fique na dobra. Vamos passar a costura também com o calcador de zíper comum, mais perto dos dentinhos. Faço o mesmo com o outro lado e ali onde ficou a sobrinha do zíper a gente corta o excesso. Já ali na cintura a gente passa a costura com o mesmo calcador. Também tiramos o excesso do canto para não causar acúmulo de tecido. Depois de desvirado, vamos passar o ferro e fazer uma costura próxima ao centro do zíper para que o cursor corra sem pegar no tecido. Vamos para a parte das costas agora. Vamos colocar forro e tecido certo direito com direito e vamos passar uma costurinha ali na cintura de uns 3 centímetros com a margem de 1 centímetro normal. Feito isso, vamos abrir deixando o lado direito para cima e vamos encaixar a parte do zíper com o direito para cima também e passar a costura da cintura até o ombro. Caso você queira colocar a fita de cetim também, você encaixa ele com o lado direito para cima, com distância de 6 centímetros com a parte que vai o zíper. Costurado, agora a gente desvira e vamos pregar o outro lado. Agora a gente tira essa ponta para não criar acúmulo de tecido e a gente desvira. Vamos também fazer uma costura de segurança prendendo as margens no forro.
Aí a gente passa o ferro e se ficar uma sobrinha do forro, a gente corta. Hora de pregar os ombros com as costas e a frente, direito com direita, a gente une os ombros forro com forro e o tecido principal com o tecido principal. Aí eu fiz um cortezinho para que uma margem fique para frente e a outra para trás, para não criar um acúmulo de tecido. Agora vamos embutir as laterais. Para juntar o tecido principal é simples se você tiver com a peça do avesso, como eu. Mas quando for o forro, a gente precisa passar eles para o outro lado para juntar direito com direito. A mesma coisa vamos fazer no outro lado. Agora com a peça para o lado certo, a gente vai embutir a cintura. Para isso, a gente vai colocar a parte das costas entre o forro e o tecido principal da frente, o que vai possibilitar a junção do forro e o tecido certo, direito com direito. Você também pode fazer esse processo com o zíper destacado, fica mais fácil. Então a gente encaixa costura com costura desde lá do fim daquela costura de 3 cm das costas até a outra. E bora costurar! Agora a gente desvira tudo pelo buraco da cava. Vamos acertar a cintura tirando o tecido que ficou para dentro e vamos passar o ferro, sem deixar o forro aparecer na frente. Uma dica que eu dou quando o seu ferro parece não funcionar é você dar um choque térmico no tecido com alguma coisa. Eu uso um tubo de linha. Agora vamos para a manga. Eu recomendo que você faça alguma marcação para você saber qual é o lado que vai na frente, para você não se perder depois. Então agora a gente faz o acabamento das laterais e eu vou passar o overlock em cada uma delas para depois abrir a costura com o ferro.
Caso você queira também o viés na bainha da manga, que deu todo um charme, você vai precisar cortar 1,5 do comprimento da manga, que seria para um acabamento dobrando. Também vamos precisar cortar 2 tiras com largura de 3,5 e o comprimento vai ser a largura da boca da manga, mais uns 5 centímetros para o acabamento. Aí a gente dobra as margens até elas se encontrarem no meio e passamos o ferro. O direito do tecido fica para fora. Agora a gente dobra ao meio e passa o ferro de novo. Para encaixar o viés na manga, a gente vai fazer o seguinte: vamos deixar a manga para o lado avesso, aí a gente encaixa o viés fazendo uma dobrinha no começo para o acabamento, e aí a gente costura num vinco. Vamos costurando até chegar no outro lado, e aí a gente sobrepõe um pouquinho do que ficou embaixo e a gente corta o excesso. Vamos ajeitar a dobra para ficar certinho no lado certo do tecido quando o viés for dobrado ao meio. E aí, bora costurar na beiradinha, dobrando o viés sem deixar a primeira costura aparecer. Para fazer o túnelzinho do elástico da manga, a gente vai usar o molde pronto. Com o direito para fora, a gente vai dobrar as margens até chegar ao meio também e passar o ferro. Feito isso, a gente vai costurar as pontas com margem de 1 centímetro direito com direito e aí a gente corta o excesso. Vamos encaixar ele na manga junção com junção e tomando cuidado para não encaixar de cabeça para baixo, e vamos alfinetar com distância de 9 centímetros com a barra. Agora a gente passa 2 costurinhas na beiradinhas e numa delas a gente deixa um buraquinho para o elástico passar. Feito isso, agora a gente passa o elástico com a ajuda do alfinete até chegar do outro lado.
Aí a gente ajusta o tamanho do elástico testando no braço. Então a gente costura os finais do elástico junto, coloca pra dentro e fecha o buraquinho. Hora de fazer o franzido da cabeça da manga. A gente faz com o maior ponto da máquina e você vai começar essa costura um pouco antes do primeiro pique até um pouco depois do outro. Aí a gente puxa uma das linhas e depois a gente termina puxando certinho, já com a manga no corpinho. Para não perder o pique do meio, eu vou colocar um alfinete. Pega a manga que corresponde à cava, vamos encaixar batendo as costuras abaixo do braço e o pique do meio da cabeça da manga vai bater na junção do ombro. Aí sim a gente encaixa o restante dos alfinetes e termina de regular o franzido. Hora de passar na máquina e fazer o acabamento para não desfiar. Se você vestiu e achou que seu tecido não deu um bom volume na manga, eu vou te ensinar esse tipo de ombreira para deixar ela mais inclinadinha. Vamos colocar a entretela deixando 1 centímetro nas margens. Aí a gente dobra ao meio com a entretela para fora. Arredonda os dois cantos. Vamos costurar deixando o lado que não foi arredondado aberto para depois desvirar.
Vamos passar uma costura para franzir nesse lado aberto. Vamos puxar uma das linhas até ele ficar com 8 centímetros, e aí a gente passa uma costura com ponto normal e com retrocesso. Tiro o alinhavo e também faço o acabamento para não desfiar. Agora a gente encaixa o meio dele com a junção do ombro e a gente faz isso pelo lado do forro e não da manga. E bora costurar. Na hora de vestir, você joga pro lado da manga e tá pronto! Espero que tenha aproveitado o tutorial, se inscreva no canal para não perder muitas costuras lindas que ainda vai ter por aqui. Deixa seu like no vídeo, me conta aí nos comentários o que você achou e até mais! Fui!